Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Quero com muita alegria e satisfação agradecer a Deus por estarmos mais uma noite reunidos na presença do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui louvando a Jesus e também ministrando uma palavra para o seu coração. Nós estamos um tanto distantes fisicamente, mas espiritualmente unidos pela presença do Divino Espírito Santo. Hoje daremos continuidade com a nossa série da família. Falaremos hoje sobre o papel do homem na família. Nós já falamos acerca do casamento, falamos acerca do papel da mulher e hoje é dia de falar do papel do homem. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao versículo 5. Glória a Deus. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então está aqui a palavra do Senhor que vai nos servir como base para a ministração de hoje. Por isso, Pai, eu te peço e desde já eu te agradeço por estar aqui. Quero te pedir, Senhor, que nesta ministração, mais uma vez, o Senhor se faça presente, porque nós temos a certeza que o Senhor nos separou e nos deu propósito de vida. E nós, na qualidade de homens, estamos aqui, Senhor, para aprender mais da sua palavra. Assim eu te agradeço e te louvo para sempre. Amém e amém. Queridos, hoje eu quero me ater nesta mensagem a 3 pontos. O primeiro ponto é detectar, identificar a identidade do homem. Quem sou eu? O segundo ponto, eu quero me ater ao propósito do homem, né? Ou a posição do homem, ou melhor dizendo, aonde eu estou. E em terceiro lugar, o papel, o propósito do homem, o que eu faço. Então, quando eu entendo quem sou eu e aonde estou, eu estou pronto para orientar-me no que eu faço. Então, antes de falar do papel, antes de falar do propósito do homem, antes de falar o que ele deve fazer, eu vou falar dentro de uma introdução o que ele é, o que ele tem, qual é a posição que Deus o colocou, para depois falarmos sobre esse papel, ok? Primeiro, vamos falar sobre a identidade do homem. Quando nós olhamos para o homem e a sua identidade, nós temos que voltar ao princípio de tudo. Quando este homem foi criado, porque Deus, ele fez o homem, segundo o que está escrito em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem, ele foi criado um ser pessoal, um ser racional, um ser criativo e um ser moralmente bom. E isso foi o próprio Deus que declarou.
quando Deus assim formou o homem no sexto dia, tudo que ele fez naquele dia, ele declarou muito bom. Então o homem, ele foi criado na sua essência muito bom. Então ele tem um caráter totalmente construído à imagem e à semelhança de Deus. Então o homem primário, o homem na sua criação, ele é essencialmente bom. Mas o que aconteceu com este homem, a imagem e semelhança de Deus, quando a gente vê a estrutura humana voltada para o homem, tão caída, tão ruim, tão deformada? Pois é, tudo isso foi consequência do pecado que entrou através do erro humano. E esse pecado, então, ele afetou diretamente o caráter do homem. Então, este homem moralmente bom, agora ele está afetado pelo pecado. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o pecado, ele entra no homem, ele entra no mundo, e por consequência desse pecado, a morte. Então, a morte espiritual, ele passa a dominar o homem. E este pecado, ele passa para todos os homens. Porque assim como todas as coisas foram criadas debaixo de espécie, toda a espécie humana também herdou o pecado do homem. Agora, este homem criado essencialmente bom, ele foi afetado pelo pecado, tornando-se essencialmente mal. Como resolver essa situação? Se o homem criado bom, agora ele passa a ser mal, então aparece o último Adão, aquele que veio corrigir este problema no caráter do homem. Porque por mais que o homem se esforce para ser bom, ele nunca vai conseguir sozinho. Porque o homem só pode conseguir ser bom se ele estiver naquele que deu a vida por ele, que é Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, a Bíblia vai nos dizer que nós temos que nos revestir de um novo homem. Então, esse homem caído, ele precisa se revestir de uma nova humanidade, de um novo homem. Esse novo homem, ele só é possível segundo a imagem de quem o criou. Então nós somos transformados segundo a imagem de Cristo. Então o homem caído, ele passa a ser um novo homem por meio de Cristo. E a Bíblia vai dizer que este homem transformado por Cristo, ele é um homem completo, ele é um homem perfeito. E não é a perfeição sem pecado, mas sim a perfeição de caráter. Agora um homem totalmente revestido por Cristo, ele passa a ser essencialmente maduro, perfeito. E quando olhamos para essa questão de um novo homem, nós temos que entender que este novo homem, ele está essencialmente maduro em três aspectos. No primeiro aspecto é a maturidade na sua forma de pensar. O homem revestido de novo, nascido de novo, não mais segundo a imagem do Adão caído, mas sim a imagem do Cristo ressuscitado, este homem, ele é essencialmente maduro na sua forma de pensar. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos,
Esta palavra adulto, teleios, quer dizer homem completo, homem maduro, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Agora este homem nascido de novo, na sua essência, ele tem capacidade de discernimento das coisas. Ele já não é mais um homem imaturo levado por qualquer vento de filosofias vãs. Agora esse homem, essencialmente maduro e transformado por Cristo, ele tem a capacidade de raciocinar e pensar dentro da vontade de Deus. O segundo aspecto da maturidade, onde este homem foi transformado, está nas suas emoções. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, assim: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Então a Bíblia vai nos dizer que o novo homem, ele é maduro na forma de pensar, maduro na forma de sentir, porque ele é emocionalmente restaurado. Então deixa eu só abrir um parêntese para dizer, quantos homens carregam dos seus pais aquele péssimo exemplo, dos seus avós, aquele péssimo exemplo, e agora ele carrega para si, e ele vai trazendo para o seu casamento, ele vai trazendo para a sua família, aqueles maus exemplos que viu dentro de casa ou até mesmo fora dela. Pois é, mas quando este homem tem um encontro com Cristo, Cristo o transforma de dentro para fora. Ele não apenas transforma seu comportamento, mas também confronta suas emoções, transforma suas emoções. Então aquelas emoções, aqueles sentimentos, aqueles rancores que este homem tinha no passado, carregado do pai, dos tios, dos avós, agora ele é transformado, ele é essencialmente maduro. Não dá para falar do seu papel na família se você não entender que você não é mais aquele homem emocionalmente abalado, emocionalmente destruído. Você não é mais esse homem. Você, depois que encontrou a Cristo, você sofreu uma transformação nas suas emoções. Hoje você não é mais menino na forma de pensar e nem na forma de sentir. Hoje você é um homem completo. Hoje Deus te transformou as suas emoções e a sua forma de pensar. Antes de falar do seu papel, entenda isso. Deus transforma e transformará sempre a nossa forma de pensar e a nossa forma de sentir. E no terceiro e último aspecto, um homem que tem um encontro pessoal com Cristo, ele tem a sua natureza transformada, ele tem a sua mente transformada, ele tem as suas emoções transformadas, e agora ele é espiritualmente maduro. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Essa expressão homem perfeito também é a mesma expressão de adultos espirituais, ou seja, teleios, homem completo, à medida da estatura completa de Cristo. Então, sintetizando esta parte, eu quero te dizer que você foi criado à imagem de Deus, mas o pecado deturpou essa imagem. Então Cristo ele veio para restaurar esta imagem. Então você é um homem segundo o modelo perfeito que é Cristo. Então você não é mais o homem perfeito segundo a imagem do pai, segundo a imagem do tio, a imagem do seu avô. Por mais que você tenha herdado bons exemplos dos seus pais, ou talvez não tão bons assim, todavia Cristo, ele é o seu maior modelo, ele é o seu maior exemplo. Então quando o homem diz para a sua família, para si mesmo,
ou para a sociedade, que é assim, porque o pai foi, porque é assim, porque foi assim que o avô foi, você está desconsiderando o modelo que é Cristo. Por mais ruim que o teu pai tenha sido contigo, não te dá o direito de você ser o que é. Por mais perverso que você tenha sofrido, perversidade que você tenha sofrido na sua infância, você não tem o direito mais de carregar isso para o seu lar, porque hoje o seu modelo é Cristo. É através de Cristo que você tem que exercer uma paternidade e um domínio espiritual dentro do seu lar. Então, se você entender que você não é mais segundo o modelo do pai e nem segundo o modelo dos seus antepassados, e começar a entender que você é o modelo de Cristo, você vai se comportar diferente. Você vai começar a entender a vida e o casamento e a família de forma diferente. Então você é a sua identidade, modelo perfeito de Cristo. Segundo, entendendo quem eu sou, eu vou entender aonde eu estou. Porque Deus, Ele te fez a imagem e semelhança e te colocou numa posição. E que posição foi que Deus colocou o homem? Entender qual é a minha posição vai me dar entendimento suficiente para exercer o meu papel. Como é que eu vou cumprir o meu papel? Como eu vou cumprir o meu propósito se eu não sei quem sou eu e nem aonde eu estou? Então, o primeiro desafio é entender quem sou eu. Sou imagem de Cristo, modelo perfeito que é Cristo. Agora eu tenho que entender onde eu estou, aonde Cristo me colocou, aonde Deus me colocou. Para entender qual é a posição do homem, aonde ele está, nós temos que dar uma olhada em um texto, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e versículo 28. Lá em Gênesis, você vai entender a posição original do homem, aonde exatamente Deus posicionou o homem. Capítulo 1, versículo 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Então observe, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, qual é a posição que o homem foi colocado? A posição de dominador, a posição de autoridade. Foi a posição de governo. Deus, Ele cria o homem, e este homem criado, Deus o coloca como dominador do reino animal, do reino vegetal, e ele agora, tendo como função primordial exercer o domínio, para cumprir isso, Deus então coloca todos os animais diante dele, e ele começa a nominar os animais, dar nome para eles, para exercer a autoridade que ele tinha sobre todos. Então Deus colocou o homem na posição de autoridade. Esta autoridade ele agora deve exercer sobre a terra. Lembrando que é autoridade. E quando falamos sobre autoridade, nós temos que sempre fazer uma diferença entre autoridade e autoritarismo.
Autoridade é o governo que você exerce sobre alguma coisa. Autoritarismo é o abuso desta autoridade. Autoritarismo é você, segundo o dicionário, agir de forma autoritária, ditatorial, dominador e impositivo. Autoritarismo é você exercer da autoridade com abuso, é você não compreender o seu propósito, é você não entender o seu lugar, porque Deus te colocou como autoridade e agora você abusa desta autoridade para legislar onde não pode. Então, é muito importante você entender que Deus te colocou numa posição de governo, Deus te colocou numa posição de autoridade. E para lhe ajudar nessa importante tarefa, Deus colocou alguém do seu lado. Você vai ver que Deus colocou a mulher ao lado do homem para igualmente exercer essa autoridade. Aí você pode pensar, então se Deus colocou a mulher do lado do homem para exercer a autoridade, então se tem duas autoridades, quem é que vai mandar nessa relação? Então nós temos que deixar isso muito claro, porque se tem duas autoridades iguais, quem manda? Porque se os dois são patentes idênticas, quem é que vai estar acima do outro? Então Paulo não deixa dúvidas de quem está acima do outro. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então preste muita atenção, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então nós temos aqui uma posição hierárquica, Deus, Cristo, o homem e a mulher. Então, o homem, ele essencialmente, dentro do projeto inicial de Deus, ele é o cabeça, ele está acima da sua mulher, mas não está do lado, ele está do lado na questão de liderar, mas o homem é o cabeça. E eu vou fazer aqui uma breve distinção entre ser o cabeça e exercer autoridade e exercer liderança. Porque muitas pessoas não conseguem entender isso. Porque a mulher, ela se sente inferiorizada e não consegue entender o papel do homem como cabeça. E este homem, por sua vez, tendo ele como cabeça, ele quer colocar a mulher debaixo de um jugo e pedir que a mulher lhe obedeça cegamente. Não é assim. Ser o cabeça não quer dizer que ele não tenha condições de delegar, não quer dizer que ele não tenha condições de distribuir lideranças. Se você olhar, por exemplo, para Moisés e Josué, a Bíblia vai dizer que Moisés ele subiu no monte com Arão e Ur, e Josué ele foi para o campo de batalha. Ali no campo de batalha, quem era o líder? Josué. Mas quem era o cabeça? Moisés. Mesmo Moisés não estando na batalha, o cabeça era Moisés. Mas quem estava na liderança da batalha? Josué. Mas a liderança de Josué ofuscou a autoridade do cabeça, que é Moisés? Não, porque Moisés sendo o cabeça, ele havia já dado todas as diretrizes para Josué, e ainda assim estava na intercessão pelo seu servo. Então esse é o papel do homem, ser o cabeça e delegar tudo o que for necessário para a esposa liderar a casa.
Então, se uma mulher, ela tem a habilidade em liderar em diversas áreas dentro de uma família, ela não diminui o homem que é o cabeça em absolutamente nada. Mas o homem, muitas das vezes, não entendendo o seu lugar, ele quer tomar o lugar da mulher, ele quer tomar o lugar do filho, ele quer tomar o lugar de todo mundo, porque ele se sente ameaçado. A mulher, às vezes, ela tem uma formação melhor do que o homem, às vezes a mulher ganha mais do que o homem, e esse homem que não entende quem ele é e a sua posição, ele ameaça a mulher, ele suprime a autoridade, a liderança da mulher, e ele não deixa a mulher crescer, porque ele se sente ameaçado. Em nenhum momento Josué ameaçou a liderança de Moisés, por isso Moisés ficou tranquilo lá no monte, porque Moisés sabia quem ele era, Moisés sabia aonde ele estava ocupando a sua posição. Então, homem, se você entender quem é você, se você entender qual é o seu papel, se você entender aonde você está e aonde Deus te colocou, você não vai ter medo de delegar, você não vai ter medo de trabalhar em conjunto, você não vai ter medo em até pedir opiniões. Por quê? Porque sendo você o cabeça, você é que traz as direções. Então entenda isso, pelo amor de Deus, porque aqui é que está a maior confusão na cabeça tanto do homem quanto da mulher. A mulher se recusa a obedecer o princípio que o homem lhe é superior e que ela precisa lhe submeter. E o homem, por sua vez, abusa dessa autoridade e tenta empurrar de goela abaixo para a esposa e os filhos que quem manda é ele. Isso está tudo errado e não convém com os ensinos de Paulo e nem das Escrituras. Quem sou eu? Imagem de Cristo. Aonde eu estou? Na posição de cabeça. E essa posição, ela só foi me imposta porque Deus assim quis. Porque Cristo, ele também é a cabeça da igreja. A igreja é a mulher, e Cristo é o homem. Então, assim como a noiva, que é a igreja, presta o serviço devido a Cristo, a esposa da mesma forma ao esposo. Então, entender isso é importante, homem. Quando você entende que é o cabeça, você não precisa mostrar que é. Quando você entende que é o cabeça, você não precisa se sentir ameaçado e nem demonstrar autoritarismo, mas você precisa entender isso. E se talvez você não está sendo o cabeça da sua casa, alguma coisa está errado e você precisa corrigir isso. Ser o cabeça não é tomar todas as responsabilidades para si e começar a dar ordens como um general. Não, ser o cabeça é compreender o seu papel dentro da casa e você começar a delegar todas as funções. Se a tua esposa ela é habilidosa em determinadas áreas, deixe ela liderar isso. Não tem problema nenhum a esposa liderar nada dentro de casa. Ela pode liderar a parte econômica, ela pode liderar a parte disciplinar das crianças, ela não tem problema nenhum. Mas desde que você seja o cabeça, que você oriente, que você tome as decisões sensatas, que você esteja na posição que Deus colocou, simples assim. E enquanto isso, a mulher pode lhe auxiliar e te ajudar em todos os aspectos. Então, o cabeça, ele tem essa autoridade, ele tem a fonte de direção e ele está debaixo da liderança de Deus. Então, Deus constituiu o homem como autoridade. Não é tanto que quando Adão, ele pecou contra Deus, primeiro sua esposa peca, mas Adão peca depois. Quem é que Deus chama para prestar contas? Adão ou Eva? Se você for ler o texto em Gênesis, Deus primeiro chama Adão, para depois falar com Eva. Mas quem pecou primeiro foi Eva. Mas quem era o cabeça?
Quem tinha autoridade sobre Eva? Adão. Então Deus foi chamar o líder, Deus foi chamar o cabeça, Deus prestou contas com quem tinha autoridade. Então vem aqui Adão, por que você deixou acontecer isso? Então Adão, ele prestou contas. Para vocês entenderem melhor, Eva pecou, e a decisão de Deus para o pecado da sua esposa, ou Eva, foi apenas unilateral, ou seja, somente as mulheres herdaram o problema que Eva cometeu. Agora, quando Adão pecou, todos pecaram, tanto o homem quanto a mulher. Então veja só, quando Eva peca, apenas as mulheres herdam de Eva o sofrimento de ter filhos. Apenas isso, entre aspas, apenas. Agora, quando nós vimos para Adão, o homem e a mulher sofrem de forma igual, porque toda a raça humana sofreu por causa do pecado de Adão. Então, Adão era o cabeça. Quando a cabeça sofre, o corpo inteiro sofre. Quando o homem não é bem resolvido, a família inteira sofre. A palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías, que quando a cabeça está doente, o corpo todo está doente. Então, talvez você não creia no que eu estou te falando, e talvez você não queira aceitar o que eu estou te falando, mas isso não tira o homem da posição de cabeça. Você pode dizer, eu conheço um monte de lá, que quem manda é a mulher. Isso não quer dizer nada. Quem continua perante Deus sendo o cabeça é o homem. E se o homem não entender esse papel dele, a família está doente, a esposa está doente, os filhos estão doentes, porque o homem precisa entender o seu papel. Entenda isso e Deus vai sarar sua família. Entenda isso e Deus vai sarar toda a sua casa. Somente entenda isso, porque só depois que você entender, que você vai ter condições de cumprir o seu papel. E qual é o papel do homem? Então vamos a eles. Eu entendo quem eu sou e eu entendo minha posição. E o que eu, na posição de cabeça, tenho que fazer? Agora é que nós vamos entrar na responsabilidade do homem na família. Então vamos lá. Primeiro, em relação à terra, Deus deu uma missão para o homem: exercer domínio e governo sobre ela. Isso fique muito claro, está no homem exercer domínio e governar a terra. Agora, em relação à família, vamos a relacionado à família. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, versículo 15, Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Então, o homem que Deus criou segundo a sua imagem e semelhança, lhe dando autoridade e governo sobre a terra, Deus o coloca em um jardim com dois propósitos: cultivar e guardar. A palavra cultivar no hebraico quer dizer abade. Abade quer dizer servir, prover. Então observe, cultivar, servir, prover e também guardar. A palavra guardar no hebraico é chamar. Chamar quer dizer proteção. Então o homem, por essência e por responsabilidade, Deus o colocou no jardim para ser o servidor, para ser o provedor. E Deus o colocou no jardim para ser o protetor. Então nós temos aqui um papel muito importante do homem. Tendo em vista que o Éden é o lugar de habitação do homem, vamos entender este Éden como a família. Então o homem, tendo constituído seu Éden, tendo constituído sua família, ele tem uma dupla função.
ele tem a função de ser o provedor e ele tem a função de ser o protetor. O homem, por causa de ser cabeça, ele deve exercer a proteção e a provisão da sua casa. A mulher pode trabalhar e ajudar o homem nesse papel, todavia, a função primordial do homem é prover e é proteger. Se o homem faz bem este papel, é aí que muitas das vezes nos perdemos. Esse homem precisa compreender que ele é o cabeça, não para gritar em casa. Ele é o cabeça, não para ficar dando ordens em casa. Ele é o cabeça, porque a cabeça, ela é responsável em prover e ela é responsável em proteger. Então essa é a sua função. Não é cabeça para exercer governo sobre a esposa, é cabeça para proteger e para servir a sua família. Quando nós olhamos, por exemplo, para um exemplo bíblico, Caleb, Juízes capítulo 1, versículo 12 e versículo 15. Esse Caleb, quando sua filha casou, Axa, diz o texto que ele proveu para a sua filha fontes de águas, para que esta filha, quando casasse, pudesse construir sua vida. Então ele, Caleb, era o pai provedor. Olhamos, por exemplo, para Juízes, capítulo 12, versículo 14, nós temos um homem por nome Abdom. Abdom, ele tinha 40 filhos e 30 netos, uma família considerável. Diz o texto que este Abdom, ele proveu para os seus filhos e os seus netos, todos eles tinham uma montaria, ou seja, ele provê para filhos e netos aquilo que é necessário. Então o homem, ele precisa entender que ele é o provedor da sua casa e que ele é o provedor da sua família. Ele precisa estar sempre protegendo sua casa e não permitir que algumas coisas ruins entrem no seu lar. Olhamos para Eliseu, por exemplo. Eliseu chegou numa terra, essa terra tinha fome. Aí ele dá uma ordem, vai lá e busca algumas ervas e vamos fazer um ensopado para matar a fome de todo mundo. Foram lá buscar algumas ervas e trouxeram e colocaram na panela. Depois que colocaram na panela, um jovem desavisado foi também ajudar e trouxe veneno, sem saber que era veneno, e jogou no meio da panela. Quando alguém percebeu o veneno na panela, ele gritou: tem veneno na panela. Então Eliseu, que ali era o pai na fé de todos aqueles que estavam comendo, ele toma a direção, vai até a panela e joga farinha. Quando ele joga a farinha, ele fala: agora sirva, porque o veneno foi retirado. Então ele, sendo protetor dos profetas, ele exerceu o seu papel. E quantas das vezes nós, como pais, permitimos entrar todo tipo de veneno dentro de nossa casa? Quantas vezes nós, como pai, deixamos todo tipo de veneno entrar dentro da nossa família? Nós não fiscalizamos o que os nossos filhos veem, não fiscalizamos o que os nossos filhos assistem, não fiscalizamos o que a mulher, a forma que a mulher nos trata, a forma que a mulher gerencia os dinheiro, a forma que a mulher gerencia nada. A gente acha que por ser o provedor é trabalhar toda hora, entrar dentro de casa, trocar de roupa, pegar o controle remoto, assistir futebol, assistir filme e dormir e no dia seguinte trabalhar. A gente não dá conta do que o filho estuda, a gente não dá conta do que a mulher quer, a gente não dá conta do que a casa precisa, a gente só se preocupa em prover. Tem aqueles homens que não entendem o seu propósito, o seu papel, chega a dizer: eu já não estou colocando comida dentro de casa. Trazer erva e jogar dentro da panela não é sinal de provisão. Isso qualquer um faz. Trazer erva, isso é, trazer comida para dentro de casa, qualquer um que trabalha faz. Mas ser homem não é só isso. Ser homem não é só trazer a comida para dentro de casa. Ser homem é estar atento ao que entra dentro de casa. Ser homem é o que está vendo e acontecendo no seio da família.
Isso é ser homem, isso é ser protetor. Não é só provisão, também é proteção. O que o homem pensa, o que a mulher sente, o que os filhos passam, tudo isso é responsabilidade do homem. Então aqui eu quero falar com a nossa classe aqui masculina. Não é só comer, não é só comida. A família precisa mais do que isso. A família precisa de cuidado, precisa de proteção, precisa de amparo, precisa de carinho. E é o homem com o seu papel que deve exercer essa proteção dentro de casa. Proteja os seus, proteja a sua esposa. A esposa precisa se sentir acolhida, a esposa precisa se sentir protegida pela coragem e idoneidade do homem. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3 e 4. E que governe bem sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então é função do homem governar a casa, é função do homem criar os filhos sob disciplina e respeito. A mulher é auxiliadora nesse processo. A mulher também, ela exerce liderança na criação dos filhos, mas é uma responsabilidade conjunta. Então o homem o que faz? O homem ele coloca comida dentro de casa, e então a mulher assume todo o restante do papel que é dele. Aí a mulher, ela tem que proteger a casa, a mulher ela tem que disciplinar o filho, a mulher ela tem que cuidar de tudo, e o homem só põe comida. Está errado, meu irmão. Você é muito mais do que um provedor, você é um protetor, você impõe respeito, governo e disciplina. O homem precisa exercer disciplina dentro de casa. A família, ela é regida pela vara da disciplina do homem. O homem pode delegar autoridade para a esposa, mas não pode terceirizar o serviço. Entenda isso. Você pode delegar autonomia e autoridade para sua esposa, mas não terceirizar esse serviço que é seu. Cuida lá do teu filho. O filho não pode ter relacionamento com o pai, o filho não tem respeito do pai, porque o pai não se dedica o suficiente para instruir o filho. É responsabilidade sua. Você precisa disciplinar os seus filhos, porque se você não tem capacidade de governar sua casa e nem seus filhos, você também, segundo a Bíblia, não está autorizado e não tem capacidade para pastorear ou exercer liderança em qualquer lugar que seja. Então você precisa colocar a família sob disciplina, os filhos sob disciplina. E quando nós falamos de disciplina, nós não estamos falando de espancamento, nós não estamos falando de gritos, nós não estamos falando de berros, não estamos falando de força física, não estamos falando de violência doméstica, porque isso não é papel de homem. Isso é papel de covarde, agredir família, agredir esposa, agredir filhos. Isso não é papel de homem. Quanto mais um homem segundo o modelo de Cristo, quanto mais um homem restaurado, maduro, teleios, maduro emocionalmente, espiritualmente, um homem transformado, ele trata de disciplina. Disciplinar é corrigir, disciplinar é instruir com amor. Porque se não tem amor, na disciplina é espancamento, e isso não é papel de homem. Homem, ele corrige com amor. Esse é o papel que Deus nos reservou. Então o homem, ele promove a provisão, ele promove a proteção, ele promove o ensino e a disciplina, ele também é o sacerdote do seu lar. E como sacerdote, ele ora, ele instrui e ele aconselha. Ele intercede pela família. Sacerdote. Quando olhamos para a função primordial do homem
no Gênesis, capítulo 2, versículo 15, colocou Deus ele no Éden para cultivar e guardar, as entrelinhas do hebraico aqui nos dá a entender que Deus colocou o homem como um sacerdote do Éden. Ali, ele tinha a função de cobrir, ele tinha a função de servir, ele tinha a função de adorar a Deus. O homem da mesma forma, ele como sacerdote do seu lar, como cabeça do seu lar, ele tem a função de orientar, interceder e velar pela santificação e espiritualidade da sua família. Veja Jó, no capítulo 1 e no versículo 5, fala-nos que ele santificava os seus filhos por intermédio de suas orações e sacrifícios. Jó era o sacerdote da sua família. Veja Abraão, ele instruiu tanto Isaque acerca das coisas espirituais, que quando Isaque estava subindo o monte para ser sacrificado, ele percebeu que tinha o cutelo, que tinha o fogo, e também percebeu que não tinha o cordeiro. Então Deus mostrou para nós, através disso, que Abraão se preocupava em ensinar o seu filho acerca das coisas espirituais. Quantas coisas de Deus você fala para o seu filho? Quantas coisas acerca do mundo espiritual você fala para o seu filho? E não apenas falar, mas quantas coisas você demonstra ser, para que o seu filho entenda, através do seu comportamento, que você não é um homem carnal, que você não é mais um homem natural, agora você é um homem espiritual, um homem maduro, um homem diferente e transformado pelo Espírito Santo de Deus. Será que o seu filho, ele vai herdar o comportamento de um reto homem de Deus, ou vai carregar para si as marcas de um homem brutal, carnal, e que não tem nenhum compromisso com as coisas de Deus? Então você é o sacerdote. Então, como sacerdote, se posicione no seu lar, ore pelos seus, ore pela sua família, ore pela sua esposa e ore com a sua esposa. Existem momentos que o homem precisa orar com a esposa, e existem momentos que o homem tem que orar pela esposa, porque o homem é o sacerdote do lar. Ele precisa orar pelos filhos, impõe as mãos sobre os filhos, abençoe os filhos enquanto os filhos saírem e entrar dentro de casa. Ore com seus filhos para dormir, para levantar, instrua eles, conte histórias da Bíblia para ele, procure entender que você é um sacerdote, pregue para eles, porque é o seu papel como homem instruir e ensinar a vida espiritual. O povo judeu, ele sempre teve o costume de todo o tempo se reunir em família, e o pai contava histórias acerca de Deus. Pegava o menino, colocava a sua roda, e ali ele começava a contar tudo o que Deus fez, porque ali ele estava dizendo: eu sou o sacerdote, eu estou mostrando para você, filho, tudo o que o nosso Deus vem fazendo, e tudo o que Ele vai fazer. É seu dever transmitir a paz e a tranquilidade para o seu lar. As coisas estão mal, você é o sacerdote, interceda, ore, porque Deus vai mudar todas estas coisas. E em último lugar, qual é o papel do homem? Então eu falei sobre provisão, falei sobre proteção, falei sobre disciplina, falei sobre oração, sobre aconselhamento, e em relação à sua esposa, qual é o papel do homem? Amar a esposa. Eu deixei para falar por último, porque não menos importante do que as outras ações, não menos importante do que os outros propósitos, o homem, como um dos pilares do propósito em relação à família, é amar a esposa. Vamos ler um texto? Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela,
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amai a vossa mulher. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, e olhamos o papel do homem em relação à mulher, não existe outro, senão amar. E amar segundo o maior dos modelos, que é o amor de Cristo. Então veja o nível de relacionamento e de amor que o homem precisa ter para a sua mulher. Aí você pode já na entrelinhas pensar, pastor, não tem nada mais difícil do que amar, porque o homem, todo racional, dificilmente fala que ama. Mas o mais importante não está em falar, porque eu conheço um monte de homem que fala, fala e fala, todavia não demonstra nada do que fala. Eu não estou falando do amor romântico de Hollywood, das novelas e das televisões, o amor das flores, o amor dos bombons. Este amor, ele é apenas decorativo, mas eu estou falando do amor sacrificial. É o amor segundo Cristo. Cristo amou tanto a igreja que deu a sua vida pela igreja. Esse é o amor que o marido precisa exercer para com a sua esposa. Dar a vida pela família, dar a vida pelo lar, dar a vida pela esposa. Aí você pode pensar, pastor, é difícil amar. É difícil amar porque você não entendeu que amor não está relacionado a sentimentos. Amor está relacionado à vontade. Mas o grande problema é que nós homens temos dificuldade de entender que o amor não é emoção. Amor é decisão. Eu decido amar. Eu quero amar. Mas eu não estou sentindo, mas eu decidi amar. Mas não tem lógica amar, por causa que ela é assim, ela é desse jeito, ela não tem assim. Ei, não é pela razão, é pela decisão. Eu decidi amar, e acabou. Pare e pense, Cristo amou a igreja, o que nós como igreja fizemos para Ele nos amar? Nada, porque nós não fizemos absolutamente nada de bom para Cristo nos amar, mas Ele decidiu nos amar. Imagine se Jesus ficasse esperando eu fazer alguma coisa de bom para depois Ele nos amar. Eu estava perdido, você estava perdido. Então por que Ele nos amou? Porque Ele quis, porque Ele decidiu. Não foi por causa dos meus atos, foi por causa da boa vontade dEle. Sabe o que está faltando em muito homem? Boa vontade para com a sua esposa. É que você é egoísta, espera só receber, mas decida amar e pronto, acabou. Independente do que ela é, independente do que ela faça, independente do que ela está vivendo hoje. Não depende da cor do cabelo dela, não depende da cor dos olhos dela, não depende do corpo dela, não depende se ela cozinha bem ou se cozinha mal, não depende se ela te chama de meu amor, não depende nada disso, depende unicamente da sua vontade, homem. Então decida amar, amar incondicionalmente, porque este amor não se baseia em paixões transitórias. Nós, quando éramos jovens, ficávamos apaixonados, por quê? Porque a paixão ela é transitória, ela vai e vem, mas o amor permanece, o amor ele é firme como uma rocha. Amar é uma questão de escolha, Deus nos ordenou amar, é uma ordem. Jesus não está te pedindo para amar, Ele mandou você amar, é ordem, e ordem se obedece. Ordem não se questiona, ordem se cumpre. Qual é a ordem que o homem tem em relação à sua esposa? Amai, é imperativo. Não dá para mudar isso, gente. Ah, mas ser o cabeça é bom, ter o papel de autoridade é gostoso, mas quando chega o papel de responsabilidade, que é amar, aí a gente se esquiva. Não, ame incondicionalmente a sua esposa.
com amor sacrificial, o amor que dá a vida, que destrói as razões e que destrói os egoísmos. Esse é o amor que nós temos que ter para com as nossas esposas, porque quem ama não trata mal. Está escrito em Colossenses 3,19, maridos, amai vossas mulheres, e não as trateis asperamente. Sabe o que é tratar asperamente? É ser bruto, cavalo. Meu irmão, agora falando seu linguajar. Porque tem homem que é um cavalo, ele não sabe amar, não sabe tratar uma mulher. Tratar, respeitar, é olhar para sua esposa de forma digna. Olha o que diz o texto em Coríntios, que Paulo fala, tendo-a purificado por meio da lavagem pela palavra, assim como Cristo pela palavra santificou a igreja, o homem pela palavra santifica a mulher. A forma com que você fala, você santifica a sua mulher. E a forma com que você fala, você humilha a sua mulher. Então quem ama, trata com dignidade. Quem ama, não trata mal a sua parceira. Olha o que Pedro fala, 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher. Olha aí, consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. A sua esposa tem uma estrutura diferente da tua, ela foi feita essencialmente diferente de você, ela está do seu lado para te apoiar em tudo, então valorize isso, entenda que ela é um vaso mais frágil, trate este vaso com respeito, com dignidade. Olha o que diz Pedro, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Vocês dois são herdeiros da graça de Deus. Um não é maior e nem melhor do que o outro. Trata ela com dignidade, ame com dignidade, porque se você não fizer isso, até as tuas orações serão interrompidas. Aqui está um princípio espiritual que muitos homens não entendem. Quando você não ama a sua mulher, você não está cumprindo o seu papel. Se você não está cumprindo o seu papel, você também não está diante de Deus sendo recebido, aceito. Você é um sacerdote de Deus para amar sua esposa, para que quando você fizer a sua oração, Deus receba no céu. Agora o homem que trata a sua mulher com palavras brutas, com comportamento reprovável, deplorável, como é que este homem quer ser homem diante de Deus? Deus o reprova. O cabeça que não exerce seu papel com maestria é reprovado diante de Deus. Agora o cabeça que exerce o seu papel, ele tem diante de Deus uma coisa maravilhosa. E eu vou encerrar essa mensagem citando o Salmo 133. Esse salmo é um salmo maravilhoso e eu quero adaptá-lo à família, porque mostra-nos o que Deus faz com aqueles que entendem o seu papel. Então você que é homem, que é o provedor, o protetor, o cuidador, o disciplinador, você que é o amante da sua esposa, você que trata ela com carinho, com zelo que ela merece. Olha o Salmo 133, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então trazendo para a família, uma família que está unida debaixo do mesmo propósito. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o marido que entende o seu papel,
O marido que compreende o seu propósito, sendo ele o cabeça da esposa, ele tem sobre si um óleo precioso, ele tem sobre si uma unção do Espírito Santo. E este marido que tem esta unção com o Espírito Santo, o texto vai dizer que este óleo, ele desce sobre a barba e desce para a gola das suas vestes. Então, se o marido é o cabeça, a esposa seria a gola. Essa unção que está sobre o cabeça, sobre o marido, ela desce sobre a esposa e vai parar nas vestes, que são os filhos. Então a unção de Deus que está sobre o marido atinge a vida da esposa, e esta por sua vez atinge a vida dos filhos. E um lar que tem um marido que é o cabeça e tem a unção do Espírito sobre ele, o texto vai dizer no versículo 3, que é como o orvalho que desce sobre o monte Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, dentro da sua casa, dentro do seu lar, Deus ordena a bênção, Deus ordena a vida, porque há sobre você uma unção de Deus. Então, reconheça seu papel, reconheça sua posição, reconheça sua autoridade e deixe essa unção de Deus ser derramada sobre todos. Amém? Nós vamos parar por aqui. Eu sei que é um assunto bastante extenso, bastante complexo, e não é minha pretensão esmiuçar e tratar tudo hoje. O que eu queria colocar bem fixamente na mente dos varões, que você tem uma identidade. Hoje você é um novo homem, segundo o modelo principal que é Cristo. Você entende o seu papel, a sua posição, que é a posição de liderar, que é a posição de cabeça. E dentro dessa posição, você tem que exercer seu papel, você tem que exercer o seu propósito. Você precisa prover, você precisa proteger, você precisa ensinar, você precisa cuidar, você precisa orar, você precisa amar, porque somente assim a unção de Deus vai permanecer sobre a sua casa. E ali o Senhor ordena a bênção, e ali o Senhor ordena a vida para sempre. Receba a bênção de Deus, receba a vida de Deus no seu matrimônio, receba a vida de Deus no seu relacionamento, se posicione como tal e seja cheio da unção de Deus para dar seguimento na condução da sua família em todo o tempo. Que Deus te abençoe, varão, que Deus te sustente, que Deus te fortaleça em todo o tempo. Eu quero fazer uma oração por você agora. Se você puder, aonde você está, como homem do lar, se posicionar de pé, e nós vamos orar agora. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, eu quero em nome de Jesus declarar que aqueles que me ouvem tenham entendido perfeitamente o seu papel, tenham compreendido perfeitamente a sua identidade. Quero lhe pedir, Senhor, que neste curso desta palavra, o Senhor possa ajudar cada homem que me ouve a se posicionar como cabeça do seu lar, não com autoritarismo, não, mas como autoridade, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Então eu quero te pedir, Senhor, que esta unção venha sobre este homem agora, que esta unção venha sobre a esposa deste homem, que esta unção venha sobre os filhos deste homem, que esta unção, Senhor, desça sobre toda a casa, trazendo vida e trazendo bênção, que a família seja totalmente restaurada pelo poder desta unção. Dá graça na condução da família e ajude esse homem a cumprir o seu papel. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.